Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 15. Versículo 22 ao 26. Marcos 15, 22 ao 26. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava a epígrafe, a sua acusação: o Rei dos Judeus. Vou pedir para a irmã Esther fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Redenção, quando nós ouvimos a leitura da Tua palavra, o sacrifício, Senhor, do Teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. A Tua ação do Seu sangue por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Tu nos resgataste das mãos de Satanás e nos fizeste, Senhor, ir para o Teu reino. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor, te louvando e te adorando. Aceita o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir para a igreja ficar de pé ao som do piano, pois nós cantaremos o hino 97, Súplica do Redimido, hino 97.
Amém. A igreja pode se assentar? Vou pedir para a igreja abrir em Tito, capítulo 2. Vamos ler mais um trecho da palavra de Deus. Tito, capítulo 2. Versículo de 11 ao versículo 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos ficar de pé novamente ao som do piano. Nós cantaremos o hino 260. E durante esse hino, você que veio pronto para trazer sua contribuição, seus dízimos, suas ofertas, você possa fazer neste momento. E você também que está assistindo ao culto virtualmente, se você estiver preparado, você pode então fazer a entrega dos seus dízimos e ofertas através da leitura do QR Code que aparece na tela do vídeo que você está assistindo. E para você direcionar esse seu dízimo ou sua oferta para a construção do templo, você pode fazer colocando 21 centavos no final da sua contribuição e 31 centavos, caso você queira que esse dinheiro, que esse valor seja direcionado para missões, para missionários, tá bem? Então, ao som do piano, hino 260, fiquemos de pé.
possamos assentar. Vou pedir para o presbítero Pacheco. Pacheco, agradecer por esse grande amor que Deus demonstra a nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E também agradecer, Pacheco, pelos dízimos e ofertas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, somos gratos, ó Deus, por Tua infinita graça, Tua infinita misericórdia, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por este amor, Senhor, amor inconteste, ó Deus, amor que o Senhor deu seu único Filho para nos salvar, ó Pai. Esse é um amor inexplicável, ó Deus, e somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos também, ó Pai, porque o Senhor tem nos permitido, ó Pai, trazer diante do Teu trono de graça, até o Teu gasofilácio, ó Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. O Senhor, que é dono de todo ouro, de toda prata, ó Pai, o Senhor nos coloca como mordomos, ó Deus, para cuidar daquilo que o Senhor nos concede, ó Pai. E é nossa obrigação, é o nosso dever, Senhor, trazer até a Tua casa, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Deus, para que o Teu reino tenha continuidade, ó Pai, para que possamos saldar os nossos compromissos, as nossas dízimos, as nossas dívidas, ó Pai. Então nós somos gratos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor. Continua abençoando, Senhor, dá condições, ó Pai, àqueles que estão desempregados, ó Pai, que não podem contribuir, Senhor. Coloca, Senhor, na vida de cada um, Senhor, uma condição, Senhor, de trabalho, de emprego, ó Deus, para que também possam contribuir e saldar os seus compromissos, ó Pai, sustentar suas famílias, ó Deus. Nós somos muito gratos, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa obra, o Senhor tem cuidado dela com carinho, Senhor. O Senhor tem dado aquilo, Senhor, que nós precisamos para, aos pouquinhos, ó Pai, ir construindo lá o Teu templo, Senhor, a Tua casa lá naquele local, lá na rua do Sabuol, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse templo aqui que nos acolhe, Senhor, por essa igreja, nossa irmã, que também nos recebe aqui de braços abertos, ó Pai. Somos gratos por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Isso mesmo, passar a palavra ao pastor. Estava verificando a ordem aqui, irmãos. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, igreja. Boa tarde para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, não pode estar aqui por alguma razão. Estou alegre aqui de ver os pais do Elcio. Me desculpe, eu não guardei o nome de vocês, mas eu sei que o senhor estava com lutas na sua saúde, mas Deus abençoe sua vida. Muito bom vê-los aqui. O presbítero Francisco não está, mas ele sempre acompanha também pela transmissão. O presbítero William, um papaizinho recente, ele mandou uma foto aí dele com o Daniel. E ele disse que estava esperando a transmissão, está acompanhando. Eu estive com eles essa semana. O Daniel é muito bonitinho, parecido com a Janaína, né? Então, ele é muito bonitinho. Aproveitar que o presbítero William não está aqui ouvindo, né? Então, alegria. Deus abençoe você que está aí, através da internet, você que vai chegar depois. Deus abençoe você que está aqui e que o Espírito Santo sopre sobre nós. Nós estamos fazendo a exposição de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, e nós começamos a nossa exposição domingo passado, e hoje nós vamos continuar. Tem um logo que o pessoal da multimídia, o Kevin, eles prepararam para a nossa série, eu não sei se está aí em mãos, e foi preparado esse slide para fixarmos, né, para termos ideia de como nós estamos caminhando. Não? Quando estiver disponível aí, solte, por favor, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas,
Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. E nós vamos fazer a leitura e vamos refletir sobre esse texto. Domingo passado, quando após o culto, eu saí para cumprimentar os irmãos e uma senhora, eu não estou vendo ela aqui ou não estou lembrando direito, chegou para mim e falou, pastor, parece que em Efésios Paulo é mais amoroso do que em Gálatas. Quem é que falou comigo domingo passado? Foi uma das senhoras queridinhas nossas aqui. Quem? Ah! Ok, minha irmã. E me perdoe, eu sou terrível com nomes. Eu sou... recentemente eu decorei o nome da Genesi, não é, Genesi? Todo domingo... Qual é o seu nome mesmo, minha irmã? Não, inverte Gênesis. Então, mas eu lembro que a senhora falou comigo. E a senhora disse, mas o apóstolo Paulo parece mais amoroso em Efésios. Aí ele diz, olha, eu oro por vocês são meus queridos. E eu falei, olha que observação interessante. A gente acha que as pessoas não estão estudando e comparando e refletindo, e é uma benção, estão fazendo isso, é uma benção muito grande. E eu tentei rapidamente, na saída, explicar, mas é uma observação interessante. Por que Gálatas, parece-nos que em Gálatas, Paulo é muito mais duro do que em Efésios, quando ele parece ser muito amoroso? Em Gálatas, nós vimos domingo passado, há um problema muito grande em relação a um ataque sério ao Evangelho. Por quê? Tinha um grupo de judaizantes, que eram judeus convertidos, querendo que os gentios fossem como se fossem judeus. Lembram que nós falamos isso? Então, eles diziam, não, ok, Cristo salva, mas se você não for circuncidado, você não vai ser salvo. Se você não viver como um judeu, você não vai ser salvo. Então, esses judaizantes, esses homens infiltrados na igreja, porque as igrejas aqui da Galácia, Antioquia, Derbe, Icônio, Listra, eram igrejas de gentios, não eram gentios como nós, não eram de judeus. Só que esses judeus se infiltravam e eles diziam, o evangelho que o apóstolo Paulo prega não é o evangelho de Jesus. É Paulo que inventou essa história. Então, Paulo, na verdade, tem que se defender e tem que defender o evangelho. E a situação é tão séria que, em determinado momento, ele repreende a Pedro. Olha como Paulo era abusado, hein? Ele repreende a Pedro. Pedro era o líder, um dos líderes da igreja, com Tiago e João. Pedro era assim, quem assiste a série... faz tempo... The Chosen. Faz tempo que terminou a série. Obrigado, queridos. Faz tempo que terminou a série, eu não estou acompanhando, mas vocês veem ali que Pedro é um líder realmente. Só que Pedro começou a comprometer o evangelho, não com a sua fé, mas com a sua prática. Então, Paulo, que conhecia Pedro, mas ele não convivia com Pedro. Paulo repreende a Pedro. Olha como a questão era séria. Então, a leitura que a irmã fez é verdade. Aqui, Paulo está sendo muito mais duro, difícil, porque o evangelho está em risco. Em Efésios, não. Efésios é uma comunidade de crentes que segue a Jesus, não tem ataques ao evangelho, então Efésios trata de outros problemas. Inclusive, a irmã lembrou, lá em Gálatas 3:1, ela me citou o texto, ela diz que Paulo chama os Gálatas de insensatos. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Paulo está dizendo, vocês foram enfeitiçados, não é possível. Alguma coisa foi feita aí porque vocês estão se esquecendo do evangelho de Jesus Cristo. Então vamos ler novamente os 5 primeiros versículos. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados,
a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus Pai, de Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, nós estivemos conversando, estudando domingo passado, que o Evangelho é o abecedário de toda a vida cristã. O Evangelho não é um ABC, simplesmente para a conversão. Nós conhecemos a Jesus Cristo através do Evangelho, mas nós vivemos a nossa vida através do Evangelho. Então, o Evangelho é também para todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo. E a mensagem de Gálatas é: tudo o que precisamos na vida é do Evangelho. Não precisamos de mais nada a não ser do Evangelho de Jesus Cristo. E é um Evangelho não para sermos melhores. Sigam algumas regras, sigam algumas orientações, e vocês serão cristãos melhores. Não. O Evangelho é para vivermos todos os desafios da vida cristã no nosso dia a dia. E a mensagem do Evangelho, eu só estou relembrando, era o seguinte: primeiro, somos piores do que jamais ousamos acreditar. Antes de recebermos Jesus Cristo, antes de conhecermos a Jesus Cristo, nós éramos os piores seres humanos. Ah, não, mas eu não era tão assim. Éramos, todos nós. Porque nós éramos desobedientes a Deus. Nós não seguíamos a vontade de Deus. E o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um assassino. O apóstolo Paulo perseguia quem seguia Jesus Cristo. Então, a mensagem do Evangelho é que nós somos piores do que jamais ousamos acreditar. Porém, mais amados e aceitos em Cristo e por Cristo do que jamais ousamos esperar. Ou seja, Deus nos ama. Deus nos ama como somos. Deus nos ama profundamente. Não é isso que nós acabamos de cantar? Nós acabamos de cantar o Evangelho. Tão grande amor. Ah, mas se eu fizer tal coisa, Deus vai me deixar de amar? Não vai deixar. Deus diz: ainda que o seu pai ou a sua mãe deixasse de te amar, ainda assim eu te amaria. E que pai e que mãe deixa de amar? Né? Pai até deixa de amar, mas mãe não deixa de amar. Tristemente é verdade. Mas mesmo que fosse possível uma mãe deixar de amar o seu filho, Deus não deixaria de nos amar. Essa é a mensagem do Evangelho. Porque muitas vezes podemos nos distanciar, podemos errar, podemos desobedecer a Deus, que não é da vontade de Deus. A gente fala: mas Deus não me ama mais. Ama, continua amando. Ele vai te corrigir, ele vai te disciplinar, ele vai te trazer de volta, ele vai agir sobre a sua vida, mas deixar de te amar, ele não deixa de te amar, de forma alguma. Por quê? O amor dele foi tão grande que ele nos deu a salvação em Jesus Cristo. Então, o grande embate com Paulo, desses judaizantes, é que eles diziam o seguinte: Paulo, você não é apóstolo, você não andou com Cristo como os demais apóstolos. E nós vimos que Paulo vai defender dizendo: eu fui chamado por Cristo, não fui chamado por homens. E aí eles diziam: e aí, Paulo, por isso o seu evangelho não é o evangelho de Jesus. Ele diz: não, o evangelho é o de Jesus, eu fui chamado por Jesus. Então, o grande problema aqui na epístola, sabe o que é, irmãos? É que a igreja estava dando ouvidos a estes homens. Porque os problemas existem, gente falando besteira existe, louco tem um monte solto por aí. O problema é a igreja dar ouvidos para esses loucos da vida. O problema é a igreja seguir ensinamentos que não sejam do evangelho. Esse é o grande problema. Então, Paulo está sendo duro com a igreja, porque ele ama a igreja, ele evangelizou a igreja, ele formou aquela igreja e disse: esta igreja, vocês estão edificados sobre Cristo, e agora vocês estão deixando Cristo. Ah, não estamos deixando Cristo, nós estamos com Cristo e também querendo ser judeu. Ele falou: não, isso não é evangelho, isso não é evangelho.
E aí surge a pergunta, o que é o Evangelho? Hein? Se o Evangelho é tão importante, se o Evangelho é tão fundamental, o que é o Evangelho? Então, o primeiro ponto do Evangelho, tentando definir o que é o Evangelho, é que é o seguinte, o Evangelho nos diz quem somos realmente. O Evangelho nos diz quem somos realmente. Vamos ver o versículo 4, que nos diz que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. O Evangelho diz o seguinte, que antes de Jesus Cristo nos salvar, nós estávamos presos. Nós éramos escravos. Nós estávamos mortos. Nós vivíamos debaixo de um regime de opressão. Porque a palavra diz que nós vamos conhecer o Evangelho e o Evangelho vai nos libertar. Nós falamos que Jesus Cristo liberta, não é isso que a gente fala? Mas nos liberta de quê? Porque nós estávamos presos. Então Jesus Cristo nos resgatou. Domingo passado eu até falei um pouquinho sobre isso, né? O que é um resgate? Alguém está preso e alguém paga um valor. Nós tivemos um momento que tínhamos muitos sequestros no Brasil. Aí as pessoas tinham que pagar um crime abominável, as pessoas tinham que pagar um valor para as pessoas serem soltas. Ora, nós estávamos escravos e presos, mas não existia preço a ser pago para sermos libertos. O preço era tão grande que ninguém podia ser pago, na verdade, ninguém podia pagar, na verdade. E só tinha um jeito de pagar, só Jesus Cristo poderia pagar esse preço. E ele pagaria somente com a sua vida. O John Stott, que escreveu também um comentário sobre Gálatas, ele diz que o cristianismo é a religião da libertação. Cristianismo é a religião da libertação. Livres desta era, sujeitos ao príncipe maligno deste mundo. Satanás, debaixo do poder de Deus, é o príncipe deste mundo, e ele cega as pessoas. Antigamente nós estamos cegados, e porque nós estamos cegados e mortos, nós não podíamos ser salvos. Então, por exemplo, Romanos 6, 17 nos diz que nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. Quando nós nascemos de novo, quando o Espírito Santo entra no nosso coração, nós passamos a ter uma nova vida. Uma vida que seria para o futuro, nós vivemos agora. Por isso que nós mudamos a nossa mente, o nosso comportamento, os nossos afetos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele falava em morte, ele produzia morte, ele gerava morte. Depois de convertido, ele nunca mais falou em morte, ele falou em vida. Jesus Cristo é aquele que dá vida. Ele não falava em armas, não falava em violência, não, ele falava, Jesus Cristo é aquele que veio dar vida, e Jesus Cristo veio para todos os homens. Então, o Evangelho nos diz realmente quem somos. Por isso que ninguém pode ser salvo se ele se acha muito bonzinho. Ah, não, eu ouvi, esse final de semana eu fui visitar a minha irmã, que esteve muito doente, final de semana não, durante a semana. E eu estava conversando com ela, graças a Deus ela está melhor, e ela estava contando de alguém que ela conhece e que diz, ela evangelizou, a pessoa falou, eu não preciso ir para a igreja e não preciso de Jesus, porque eu sou muito melhor do que aquelas pessoas que estão lá dentro da igreja. Pode até ser verdade, pode até ser verdade, mas ninguém que se julga melhor do que o outro pode ser salvo, porque ele é até bonzinho, não foi isso que Jesus Cristo, eu não vim para aqueles que não precisam de médicos, eu vim para os doentes, eu vim para os escravos, eu vim para os que estão doentes, estão mortos, é para esses que eu vim. 1 João 5,19 também nos diz, o mundo está sob o poder do maligno, essa é a realidade. O mundo é o que é por causa do maligno. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Essa é a nossa luta. Efésios 2:1, que foi citado, é uma epístola muito amorosa, diz,
vocês estavam mortos em suas transgressões e seus pecados. E alguém, um ser humano que está morto, ele não pode fazer nada, a não ser pelo poder de Deus. Quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, ele disse, Lázaro, vem para fora. Então o Espírito Santo entra em Lázaro e ele ressuscita. Lázaro não ressuscita porque ouviu a voz de Jesus. Lázaro não podia ouvir a voz de Jesus, mas o Espírito Santo entrou nele e ele ouviu a voz de Jesus. Assim é a salvação. Efésios 2:12 diz, sem Cristo, quando nós não tínhamos conhecimento, a palavra, o Espírito Santo, Paulo diz que nós estamos sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, nada do que somos ou fazemos nos salva, nada. Por isso que a salvação é pela graça. Nós não podemos fazer nada. Dando dízimo eu não sou salvo, dando ofertas eu não sou salvo, vindo na igreja eu não sou salvo, cantando cânticos eu não sou salvo, vivendo uma vida correta diante de Deus eu não sou salvo. Eu só sou salvo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, porque só o sangue de Jesus Cristo tem poder. A segunda verdade do Evangelho é que ele nos mostra o que Jesus fez. Ainda no versículo 4 diz que Jesus se entregou a si mesmo por nossos pecados. Então o Evangelho nos diz aquilo que Cristo fez por nós. Jesus se entregou por nossos pecados. Aqui na teologia se chama a ação substitutiva de Jesus Cristo. Nós deveríamos morrer na cruz. Nós estávamos condenados. Nós estávamos separados de Deus. Então, nós estávamos debaixo da condenação de Deus. Mas Jesus Cristo se fez pecado por nós, pelos nossos pecados, em benefício de nós, no nosso lugar. Jesus Cristo fez aquilo que nós tínhamos que fazer e não conseguíamos. Então o capítulo 3 de Gálatas, versículo 13, Gálatas 3:13, nos diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus Cristo se fez maldito por nós. E finalmente, sobre o que Jesus Cristo fez por nós, nós encontramos em Isaías 53:3, que nos diz, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, fomos curados. Então nós temos uma nova vida, nós temos paz, nós temos alegria, por causa da ação de Jesus, porque ele morreu em nosso lugar, ele deu a sua vida em nosso lugar. Então nós fazemos as coisas não para que Deus nos ame, ele já nos ama. Nós tentamos seguir uma vida correta à luz da palavra, por amor a Deus, não para que ele nos ame. Nós nos envolvemos com o ministério, com a causa de Deus, com aquilo que é do reino de Deus, não para Deus nos amar, porque ele já nos amou primeiro, mas porque nós passamos a compreender o grande amor de Deus, e nós estamos aprendendo a amá-lo, na verdade. Em terceiro lugar, o Evangelho nos diz o que Deus fez por nós. Voltando lá em Gálatas, capítulo 1, que nos diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. E no versículo 3 diz, a vocês graça e paz. Qual é a ação do Deus Pai na salvação? O Deus Pai aceita o sacrifício de Jesus Cristo.
Jesus Cristo morre por nós, Jesus Cristo padece por nós, Jesus Cristo fica 3 dias morto, literalmente morto, não estava fazendo de conta, não era uma encenação, não, ele estava desmaiado, ele não é que morreu, ele era poderoso, ele morreu. E ele fez isso por amor a nós, e ele foi ressuscitado, ele também não se ressuscitou, não é que... Parece, eu estou vendo uma série agora, que já está acabando, é boa, mas está acabando, que é S.H.I.E.L.D. E tem uns personagens lá que descobriram que são poderosos. E eu estava assistindo uma cena com a minha esposa, e a mocinha recebe um tiro no coração. E eu falei, matou a mocinha. Aí minha esposa falou, bobinho, mocinha não morre, não pode morrer, senão acaba a série. Eu falei, mas ela foi morta. E aí... Esperei a semana seguinte para sair o novo episódio, e a mocinha começou a acordar, o coração dela se reconstituindo, e ela tinha adquirido um poder especial, e ela sobreviveu. Isso é só em filme, isso é só em série. Os mais jovens que estão nos ouvindo aí, isso não acontece. Quem está morto, só pelo poder de Deus que ressuscita. E por isso que um dia nós ressuscitaremos. Por isso que a morte já não é mais uma maldição em nossas vidas. É sofrimento, sim, é padecimento, sim, é tristeza, sim, mas não é uma maldição, porque pelo poder de Deus nós seremos ressuscitados, assim como Cristo ressuscitou. Então o Pai ressuscita o Filho, o Pai traz o Filho à vida. Então, o sacrifício dele foi aceito, essa é a mensagem do Evangelho, e ele nos dá graça e paz. Recebemos o Evangelho pela graça e nós temos paz no coração. Por isso que o crente tem que ter paz. No meio das lutas, das dificuldades, eu sempre oro isso, pedindo paz para a minha vida e para a vida das pessoas. Por quê? O Evangelho de Jesus é o Evangelho da paz. E, finalmente, queridos, por que Deus fez isso por nós? Nessa altura vocês já imaginam, né? Por que Deus fez isso por nós? Ainda no versículo 4, que Jesus Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai. Então Deus fez isso por nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus fez isso por nós por causa da sua graça, por causa do seu amor, porque Ele quis assim. Cristo fez o sacrifício em nosso lugar. A salvação é pura graça, não consigo fazer nada para ser salvo. A salvação do início ao fim é obra de Deus, exclusiva obra de Deus. Não temos nenhuma participação, pois estávamos mortos. Eu quero terminar... Deixa-me ver se eu trouxe o livro, né? Trouxe. Eu quero concluir hoje, este é o comentário do Tim Keller de Gálatas, é um dos comentários que eu estou seguindo. Eu quero terminar com a leitura rápida do que Tim Keller fala sobre a salvação pela graça. Ele diz o seguinte: por isso, o único que recebe glória para sempre é Deus. Nós não recebemos glória para sempre. É Deus quem recebe glória para sempre. Se tivéssemos contribuído com nossa salvação, se tivéssemos nos libertado, ou se Deus tivesse visto em nós algo que merecesse ser salvo, ou que fosse útil para os seus planos, ou ainda, se tivéssemos nos limitado a clamar por libertação, baseados em nossos próprios raciocínios e entendimentos, então poderíamos nos congratular pelo papel que desempenhamos para nos salvar. Mas nós não podemos nada disso porque nós não contribuímos com a salvação. Mas alguém pode me dizer, mas pastor, eu disse sim para Jesus, eu não ajudei, eu não participei de alguma forma. Aí está o mistério, claro. Claro que nós falamos sim. Eu, por exemplo, me converti lendo um livro, para variar os livros, né? Lendo um livro. É um livro que explicava o plano da salvação. Eu já tinha aceitado Jesus Cristo umas 20 vezes. Fazia um apelo
Eu não gostava muito de ir na frente, mas eu aceitava Jesus Cristo. Aceitei umas 20 vezes. Então não era por falta de aceitar, mas eu tinha dúvidas no meu coração. Eu tinha incerteza no meu coração. E aí eu li um livro explicando, um livro do David Wilkerson, escrito para jovens. Ele escreveu A Cruz um Punhal, é um livro antigo. E ele explicava a salvação em Jesus Cristo. E no final dizia, faça uma oração agora e aceite Jesus Cristo. Eu lá no meu quarto sozinho, fiz uma oração e aceitei a Jesus Cristo. Então, por que eu fiz isso? Não, eu aceitei a Jesus Cristo. Por que eu fiz isso? Porque o Espírito Santo falou em meu coração. Falou ao meu coração. Então, quando você disse, eu aceito Jesus Cristo, eu te desafio hoje. Se você não tem certeza da salvação, ou se você não aceitou Jesus Cristo, diga para Jesus, eu te aceito hoje. Mas só é possível isso se o Espírito Santo falar ao seu coração. Você que está nos assistindo, ouvindo pela internet agora ou depois, você pode fazer essa oração, você pode dizer isso para Jesus, para Cristo, o Messias. Mas isso somente será possível se o Espírito Santo falar ao nosso coração. Então, John Stott vai dizer que este versículo 4, 3 e 4, é uma síntese do Evangelho. É uma síntese do Evangelho. Se alguém perguntar para você o que é o Evangelho da graça, o que é o Evangelho de Jesus Cristo, você encontra aqui qual é o Evangelho de Jesus Cristo. E assim nós concluímos a nossa exposição de hoje, de Gálatas. Domingo que vem nós vamos para o versículo 6, e assim nós vamos caminhando. Deus abençoe a sua vida, eu desejo que o Espírito Santo sopre sobre você, que fale ao seu coração, e esta caminhada em Gálatas possa dar paz aos nossos corações, possa nos dar a certeza de que nós recebemos o batismo do Espírito Santo, possa nos dar a confiança de que nós realmente pertencemos a Jesus Cristo, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue dele, apesar de não merecermos. Eu convido os irmãos a cantarem o hino de número 269, Pureza no sangue de Jesus Cristo, relembrando tudo aquilo que Cristo fez por nós e louvando a Deus por tudo aquilo que Ele ainda faz em nós, através do Evangelho, através da obra de Jesus Cristo. 269.
Senhor nosso Deus, que bênção, Pai. Podemos cantar com liberdade, entendendo com a nossa mente, o nosso coração, tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Louvado seja o Pai, porque nos amou, entregando o seu Filho, tendo um plano de salvação para nós, desejando nos salvar. Obrigado pelo Filho. Louvado seja o nome santo, poderoso e único de Jesus Cristo, aquele que tem poder para salvar os homens, aquele que tem poder para perdoar pecados, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para restaurar. Obrigado, porque a mão do Senhor, a mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo não estão retidas, mas pelo contrário, nos abençoa a cada dia. Louvado seja Jesus Cristo, nosso irmão maior. Louvado seja o Espírito Santo, que habita em nossos corações, que é derramado em nossos corações, que nos convence do pecado, que nos fala de Jesus Cristo, que aponta para Jesus Cristo. Obrigado porque a Trindade inteira está envolvida na nossa salvação. Muito obrigado pelo Evangelho, Evangelho da graça. Não podemos pagar nada, não podemos fazer nada, não temos mérito nenhum. E nós somos salvos somente pela graça e pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo. Amém. Igreja de Deus, amados irmãos, sigam em paz. Vão para os seus caminhos, para o seu trabalho, para a sua semana. Deus abençoe as suas vidas, que vocês possam levar Cristo onde estão trabalhando, vivendo, estudando, e que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo nosso Senhor, e que a comunhão, o poder, a companhia, a sabedoria, o ensino, o cuidado do Santo Espírito, estejam com os amados irmãos, com seus queridos, com as suas famílias e com todo o povo de Deus, hoje, eternamente. Amém.